Opa! Vem para cá, amado meu. Bom dia a todos, graça e paz, amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa semana, por mais esse dia, por mais esta quarta-feira, pela vida de cada um que hoje vai estar aqui assistindo, por aqueles também que vão assistir depois. Hoje eu vim estar trazendo uma palavra, uma reflexão de algo, né, que eu li um tempo atrás e depois o Senhor, ele vai trabalhando nos nossos corações, né? Vai nos dando alguns direcionamentos, vai nos trazendo certas ilustrações, e aí a gente vai estar trazendo aqui como aprendizado e que seja uma manhã de reflexão para a vida de cada um de nós, amém? Bom, hoje o título é Hidropsia Espiritual, uma realidade antiga e também atual. E quando eu falo sobre hidropsia espiritual, eu preciso lembrar, né, que lá em Lucas, no capítulo 14, do 1 ao 6, o Senhor Jesus ele vai até um lugar, e lá naquele lugar, naquela casa que ele foi convidado, segundo alguns estudiosos, era uma armadilha para o Senhor, mas ele chega lá naquele ambiente, e lá naquele ambiente tem um homem que sofria de hidropsia, em outros casos, em outras palavras, de inchaço. E quando eu estava lendo o texto, eu fui meditando sobre isso, fui pesquisar sobre isso, hidropsia, e aí eu vi que a hidropsia, na verdade, é uma retenção de líquidos e pode acontecer no rins, no fígado, no coração, no pulmão, pode até acontecer dentro dos próprios olhos, na córnea, ou seja, todas as vezes que há um desequilíbrio e há retenções de líquidos, onde não era somente para fazer isso, o líquido, a água vem, ela tem um poder de nos limpar, né, de nos hidratar e fazer o papel dela, que no caso do renal, que é esse que eu quero trazer hoje, todo aquele tipo de impureza que nós absorvemos, que fica retido ali no rins, a finalidade da água é ir ali, bater nesse filtro, que é um filtro nosso, do nosso organismo, jogar as impurezas para fora. Porém, se as impurezas começam a se acumular ali e depois ela causa algum tipo de anomalia e acaba atrapalhando o funcionamento do rins, isso vai gerando sequelas e aí a pessoa vai inchando. Mas vamos lá, Lucas, no capítulo 14, do verso 1 ao 6, diz assim: ó, certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos os observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disto, eles ficaram sem palavras para responder. E aí, quando eu estava meditando sobre isso, eu falei assim: meu pai do céu, hidropsia. E eu quero entender o seguinte: a palavra de Deus ela representa a água. Então, todas as vezes que nós estamos bebendo dessa água, ela tem um efeito dentro do nosso organismo e ela tem uma principal função. Todo tipo de impureza, porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, tem algumas impurezas que ficam em nós e elas são descartadas à medida que a palavra vai te libertando de certos conceitos. Esses conceitos, vamos dizer que seja os tais cálculos renais. E eu me lembro que em frente à minha casa, lá em Santa Margarida, eu tenho um amigo, e esse amigo ele passou um tempo atrás por um problema muito sério. Ele teve um cálculo renal, ele sentia muitas dores e começou a beber muita água, e ele conseguiu expelir uma pedra. Essa pedrinha, eu não sei se vocês já viram como é que é, mas é uma coisa assim, muito esquisita, porque ela é tipo uma semente de tomate, mas só que ela é toda pontiaguda. E toda em volta dela são várias e várias pontinhas. E quando eu tinha visto aquilo, eu falei para ele assim: rapaz,
como é que tu conseguiu soltar isso aí? Ele falou, Rogério, olha, isso aqui saiu, cara, sem cirurgia. Doeu, sangrou demais. Mas eu consegui expelir. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu pai do céu, me deu tremedeira nas pernas, só de imaginar o sofrimento dele, mas ele conseguiu tirar aquilo dali de dentro. E aí, quando a gente volta agora para o texto, a gente começa a entender o seguinte: tinha alguém ali hidrópico, fisicamente, né? Vamos dizer assim, fisiologicamente. Mas em volta daqueles, tinha aqueles que eram hidrópicos espirituais, ou seja, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que entendiam muito da palavra, mas a palavra em si não fazia efeito neles, tanto que era um absurdo para eles haver qualquer tipo de cura no sábado. E aí o Senhor Jesus tenta deixar isso bem claro para eles, para falar assim: olha, cuidado, vocês aí estão com um mal muito grande dentro de vocês. Mas eu vim aqui para trazer libertação para vocês. Se vocês entenderem o poder da palavra, vocês vão começar a ajudar pessoas, mesmo que seja no dia de sábado, porque a vida vale muito mais do que um conceito. E aí eles não conseguiam ainda entender, porque talvez a pedra que estava dentro deles ainda não era o suficiente para ser dissolvida por aquilo ali que o Senhor estava dizendo. E a gente vai meditando e entendendo o seguinte: Oséias, lá no capítulo 4, verso 6, a parte A diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas a gente também começa a entender o seguinte, que quando a gente tem o conhecimento, e aí vamos estar trazendo o conhecimento como se fosse a água, a palavra, ou quem sabe até que não seja somente a palavra, mas algumas normas, algumas coisas que são morais e lógicas que você sabe que você já aprendeu, entendeu, porém, se você agora não consegue discernir o certo, o errado, algumas impurezas ficam aqui em você, e ainda que você tenha muito conhecimento, se você não coloca esse conhecimento para agir, querido, você só fica inchado. E é terrível quando a gente começa a olhar à nossa volta e ver pessoas com tanta capacidade, mas com tanto inchaço, porque são cheias da palavra, mas não conseguem expelir os maus hábitos, aqueles vícios que você já sabe que você tem, e aquilo vamos colocar como se fosse as tais das pedrinhas, das impurezas, e você conhece, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, queridos, você na verdade está igualzinho esse homem aqui, um hidrópico espiritual. Quer dizer, o espiritual é aquele que já conhece a palavra e lê. Aquele homem ali só era o hidrópico fisiológico, vamos dizer assim. Mas eu espero que eu esteja nessa manhã tá trazendo esse tipo de entendimento e de clareza. Todas as vezes que você já sabe, souber o que fazer, você já sabe da verdade e você não pratica, queridos, você pode estar cheio da palavra, mas igualzinho a esse homem, somente inchado e não obedecer o que tem que ser obedecido. E quando Oséias diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, eu comecei a meditar nisso e entender que também um povo pode perecer com conhecimento. Aí você fala, mas como assim, Rogério? Lá em Gênesis, que tudo começa lá em Gênesis, lá no capítulo 2, o versículo 15 e 17, diz assim, ó, assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: conhecimento. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. E aí a gente sabe o que acontece lá no capítulo 3, não é isso? O homem primeiro estava sozinho, estava tranquilão, puxa, era bichinho para lá, para cá, coloca nome da vaca, do macaco, estava tranquilão, mas aí o Senhor vai ver o homem, né, com aquela tristeza, puxa, sentimental, emocional, porque o homem vê os bichinhos lá namorando, né? Aí o homem vai e traz uma solução naquele aspecto ali emocional para o homem, puxa vida. Aí trouxe a mulher, que é essa coisa mais linda, porém, queridos, agora o inimigo ele vai
e vai lá nessa mulher e convence a mulher. Aí a pergunta é: essa mulher não sabia do que não deveria fazer? Sabia, porque o homem tinha instruído a ela, e ela até fala para a serpente: olha, a gente pode comer isso tudo ali, mas daquilo ali a gente não pode nem tocar. E aí o inimigo começa agora a trabalhar nela, na mente dela, e fala assim: olha, isso não é bem verdade. Aí começa a gerar no coração daquela mulher algo chamado dúvida. E todas as vezes quando você tem dúvida, querido, se a dúvida já não é logo eliminada, ali no início, essa dúvida ela vai cristalizando, vai gerando um problema, e ainda que você tenha o conhecimento, você acaba desobedecendo, porque essa dúvida ela gera desobediência. E se gerar desobediência, aí você já conhece o restante da história. A mulher comeu, viu que aquilo era atraente. Olha como é que vai ficando cada vez mais problemático, né? Primeiro você gera dúvida em alguma coisa, depois agora você sente o desejo de tocar, e quando ela tocou, viu que não morreu, fala: opa, parte disso aqui que esse homem está falando, esse homem transvestido de serpente aí está tendo razão. E aí ela fez isso, ela comeu e depois de tudo, né, ela ainda ofereceu um homem. E aí você já sabe do restante da história. Hoje é isso aí, eu e você trabalhamos pra caramba, as mulheres têm dores de parto, a terra sofreu todas essas consequências de tudo isso, e a gente começa a entender que ainda que às vezes tenhamos conhecimento, tem áreas que a gente não obedece, nós somos exatamente esse hidrópico. Eu, quando falo hidrópico, eu me lembro também de certas atitudes que nós temos no trânsito. Eu, principalmente, um hidrópico. Tem um sinal que eu normalmente passo por ele e por me acostumar a avançar o sinal, igual várias pessoas também o avançam. Um belo dia desses aí eu quase que atropelei um rapaz de bicicleta, porque eu era tão acostumado já a estar avançando esse sinal, mesmo sabendo que que não precisava, vamos dizer assim, ter tanta atenção, porque tanta gente faz isso. Um belo dia eu fui atravessar esse sinal, avancei esse sinal, quase que eu atropelo um cara de bicicleta, quase que eu gero um problema terrível, pedi muito desculpa a ele, mas mesmo assim aquela pessoa falou absurdamente, e aí eu começo a entender, porque eu sei que não deveria, mas mesmo assim eu faço. Assim, cada um de nós também tem as suas áreas aí de hidropsia, querido. Tem coisas que você sabe que você não deveria fazer, mas mesmo assim você faz. E se você não conserta logo as suas atitudes no início, vira-se um hábito e depois pode se gerar problemas. E imagina eu, Deus me livre, se eu tivesse atropelado aquele cara, olha que dor de cabeça que ia ser, ter que socorrer, ter que pagar um prejuízo. Espero eu que não tivesse, sei lá, levado o rapaz a óbito, mas olha o problema, tem coisas que você sabe o que fazer, você já está cheio do conhecimento, mas se você não exercita, querido, você gera problemas à sua volta. E a gente começa a meditar sobre isso e vai entendendo, né, que tem impurezas em você que precisam, às vezes, ser expelidas. Provérbio no capítulo 15, desculpa, Provérbio no capítulo 13, no verso 10, tem algo aqui dentro da gente que precisa ser tratado. Diz assim, ó: a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Queridos, às vezes tem essa impureza em você e em mim também. Quando nós achamos que sabemos de tudo, dominamos tudo e tudo está sob o nosso controle, queridos, você é um arrogante. E se essa arrogância permanecer aí dentro de você, se ela não for jogada para fora, eu sei que às vezes o processo de jogar algumas coisas para fora são dolorosos também, tanto quanto aquele meu amigo. Lembra que expeliu a pedra? Tem coisas, às vezes, que para sair de dentro de você vai doer tanto, tanto, tanto. Mas esse é o poder da palavra. É te deixar melhor, mesmo que no início te cause dor e sofrimento e até alguns tipos de questionamento interno com você. Esse é o poder da palavra, é para te libertar, para te deixar melhor. E você pode exatamente seguir aquilo que a palavra está te direcionando para que você não venha se perder no meio do caminho. Eu, enquanto estava lendo isso, meditando
E procurando, né, saber mais sobre essas questões da hidropsia, eu me lembro que lá em Lucas, no capítulo 10, um advogado, ele chega até o Senhor e pergunta ao Senhor assim: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aquele homem era um advogado da lei, ou seja, alguém que tinha muito conhecimento. E aí, se você for lá ler Lucas no capítulo 10, do 25 ao 37, o Senhor vai falar para ele: olha, você faz isso, isso, isso. E ele falou: bom, isso eu tenho feito, parabéns para você. Então, aí agora aquele homem, ele vai e quer saber o Senhor, e pergunta ao Senhor assim: ó, mas quem é o meu próximo? E aí o Senhor já olha para aquele homem, e agora eu começo a entender que aquele também passou a ser um hidrópico. Porque o Senhor vai e fala para ele assim: ó, haviam dois homens, ele começa a contar a história do bom samaritano. E aí ele fala assim: ó, havia um hidrópico sacerdote, viu o que tinha acontecido, tinha alguém caído pelo meio do caminho, mas o hidrópico sacerdote olhou para aquele que estava precisando de ajuda e foi embora. O conhecimento do sacerdote seria ir lá, estender a mão e ajudar. Depois o Senhor vai e fala assim: agora também passa um hidrópico levita. Também viu a mesma situação lá daquela pessoa que precisava de ajuda e foi embora. Depois passa alguém que agora, mesmo tendo o seu compromisso, a sua viagem, tanto quanto eles tinham os compromissos dele, para ali, ajuda aquela pessoa caída, coloca aquela pessoa no animal, vai até uma hospedaria, mete a mão no bolso, deixa o dinheiro ali da despesa e ainda pergunta, ainda deixa bem claro para aquela pessoa lá da hospedaria: olha, eu vou, quando eu voltar, se tiver gastos a mais, eu vou reembolsar. E aí o Senhor Jesus vai e pergunta para aquele advogado da lei: e agora, quem é o próximo? E o advogado da lei, com muita hidropsia, ainda sendo um judeu, não consegue nem falar que era o samaritano. E diz assim: aquele que o ajudou. Queridos, às vezes é interessante que a palavra ela te confronta. E quando ela te confronta, às vezes ela bate em algumas áreas de você que você tem dificuldade até de falar aquilo que você está sentindo. Mas quando a palavra ela vai fazendo esse efeito, ela vai te deixando você cada vez melhor. Essa é a intenção da palavra, é nos tornarmos pessoas melhores. Ainda que tenha depósito, mais depósito de tanta coisa ruim aqui, porque a vida, as vivências, os relacionamentos, às vezes elas vão criando cristais aqui dentro. Meu Deus. E se você não conseguir jogar isso para fora, queridos, ainda que você tenha muita palavra, você ficar com tipos de sentimentos e ressentimentos dentro de você, você não conseguir lidar com isso, você só vai ser um hidrópico, cheio da palavra, mas um homem amargo. Por isso que lá em Hebreus, quando fala assim, ó, sobre a raiz de amargura, e quando fala raiz, você vai até lembrando como é que é exatamente as pedrinhas no rins, essas pontas que vão ancorando ali em pontos que, ainda que você beba água, né, se a água não fizer esse efeito de tirar esses cristais que ficam nos teus rins, a tendência é você acumular cada vez mais coisas ali. Tem coisas que a gente, às vezes, tem a oportunidade de vivenciar e compartilhar. Um tempo atrás, um amigo foi lá na minha oficina e ele era um instrutor de autoescola, por isso que agora fica mais fácil para entender essas questões da hidropsia. E ele, conversa vai, conversa vem, a gente tinha feito já o serviço, e ele falou para mim assim, eu não, até então não sabia que ele era cristão, mas ele falou assim: Rogério, às vezes eu passo cada situação, rapaz, você vê, eu sou um instrutor de autoescola, eu não consigo e nem posso escolher quem vai entrar dentro desse carro aqui para me ensinar. Porém, rapaz, eu sou cristão, sou casado, tenho um filho, amo a minha família, rapaz, mas às vezes entram cada armadilha aqui dentro desse carro. Aí eu falei assim: é mesmo, é? Ele falou assim: rapaz, são mulheres lindas. E à medida que a gente vai tratando com muita educação, com muito carinho, porque a nossa intenção é que aquela pessoa seja aprovada, então você vai dando a ela orientações e com carinho, né? O problema maior de tudo é que não é somente uma aula, é um convívio com aquilo ali, com aquela situação ali. E se eu não me
policiar, Rogério. Daqui a pouco eu posso estar envolvido. Cara, mas eu tenho um medo enorme de cair. Eu falei, opa, graças a Deus por isso. Ainda bem que você é um cristão, conhece a palavra, mas está conseguindo entender que às vezes tem coisas aqui que ficam aqui dentro que acabam, às vezes, deixando problemas para você, se você já não expelir logo aquilo ali. E aí eu falei para ele assim, rapaz, lá em Isaías, no capítulo 29, verso 15, tem algo que vai ser bem didático para você. Vocês lembram que ó, nesses carros de autoescola, lá na frente, em cima do painel, fica bem uma câmerazinha. Aí eu falei para ele assim, em Isaías 29, no capítulo, verso 15, abre a tua Bíblia aí. Aí ele abriu a Bíblia dele, que também estava com o telefone, e eu falei para ele assim, todas as vezes que esses tipos de sentimento, de tentação, bater na porta do teu coração, porque isso vai acontecer, de falar assim, Rogério, não tem problema quando eu vou treinar lá, e que tá várias pessoas naquele mesmo lugar lá de treinamento, porque são tantas pessoas, aí ficar tranquilo. Mas tem dias, às vezes, já que eu vou para lá sozinho, não tem ninguém, rapaz, e às vezes eu vou com cada mulher linda e mulheres carentes, porque receberam a atenção que às vezes não recebem em casa. Em casa elas são muito maltratadas, e aí quando vê alguém falando. E detalhe, esqueci de falar, o cara também era boa pinta, que era outro problema. Além de ser educado, o cara ainda também ainda era boa pinta, para quem é uma mulher que agora está carente, vira-se uma armadilha. Mas eu falei para ele assim, Isaías 29, versículo 15 diz o quê? E ele leu assim, ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e imaginam, quem há de nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Aí, quando eu acabei de ler isso para ele, eu falei assim, tá vendo essa câmera aí? Todas as vezes que esse tipo de sentimento visitar o teu coração, querido, você sempre vai olhar para essa câmera aí, você vai lembrar dessa palavra. Ainda que você esteja num lugar ermo, escondido, que não tenha a possibilidade de alguém te ver, tu vai lembrar que o Senhor está contigo aonde você estiver, querido. Então, você toma muito cuidado com isso, porque às vezes um momento só pode desfazer sua família para o resto da vida, rapaz. Então, cuidado com esse tipo de situação. Eu sei que não é muitas das vezes fácil resistir, mas o Senhor é contigo. E aí, depois disso tudo, ele me abraçou e a gente teve aquele momento ali de comunhão muito bacana. O cara ficou muito grato, foi embora e ficou esse tipo de lição. E isso é muito bom quando a gente começa a entender que a palavra ela vem justamente para nos tornarmos melhor. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra também vai dizendo que ela vem para nos instruir, para nos tornarmos melhores e para que as nossas boas obras sejam feitas com excelência, queridos. Então, tem coisas que você vai fazer, não faça de qualquer maneira. A palavra ela vem te orientando para você fazer da forma correta. Tem coisas, às vezes, que dentro de você é somente o certo, querido, cuidado com a arrogância. É uma impureza que ela pode crescer, crescer, cristalizar tanto, e depois fica difícil para alguém tentar te mudar. Tem vícios, às vezes, que pessoas começam, é somente um víciozinho, depois aquilo vai se tornando cada vez pior, e depois, agora, para expelir isso, fica muito mais difícil. Mas essa é a intenção da palavra nesse dia, nessa manhã, que nós possamos entender que ela vem para nos deixar melhor, e conhecereis a verdade vos libertará, vai te libertar de todos os tipos de cristais que tentam ficar dentro dos teus rins aí, querido. E os teus rins espirituais nessa manhã vai ser limpo. Peça ao Senhor, Senhor, tem coisas que eu não estou conseguindo eliminar de mim, mas há poder na tua palavra, Senhor, para me deixar melhor, limpo, que eu possa sair hoje desinchado de tudo isso, Pai. Porque o Senhor, ele conhece exatamente eu e você conhece o íntimo, ele não conhece somente o por fora. Tem coisas, situações em que você está vivendo, o Senhor sabe disso. Queridos, mas deixa nessa manhã a palavra de Deus fazer o efeito poderoso. E isso aí vai estar trazendo reconciliação para você e para o Senhor e para aquele que está à sua volta. Amém? Eu já vou estar aqui encerrando. Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui. Hoje vai ser um dia também bem
bem agitado lá na nossa oficina, mas essa é a finalidade da palavra. A palavra ela vem para nos libertar. E quando ela nos liberta, queridos, nós desinchamos e ficamos pessoas melhores e podemos agora testemunhar. Tem coisas que, ainda que nessa manhã saia de você assim com muita dor, mas ela vai te deixar melhor e você será uma pessoa com testemunho lindo para aqueles que estão à sua volta. Amém? Meu amorzinho, você pode vir para cá? Ai, meu Deus, como é bom ouvir esse homem falar, né? Meu Deus, obrigada, amor. Deus continue te abençoando. É que a gente coloque para fora. Glória a Deus que ele não é nenhum instrutor, mas que o Senhor livre todos eles, né? Bom, amanhã é quinta de oração. Eu quero agradecer a todos por estar aqui. Vou até printar essa tela que está bonita demais e que o Papai do Céu continue nos abençoando. Deixa eu chamar a minha pastora Rosi para estar aqui orando por nós. Um beijo no nosso pastor Tony. Semana que vem é o nosso pastorzão que está aqui conosco. Vem para cá, minha pastora. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por esse ensinamento. Já nos sentimos mais leves porque fomos banhados pela Tua palavra. Agora, Senhor, queremos pedir, abençoa Teu filho, abençoa tudo que ele puser as mãos, abençoa sua mente, suas emoções, seus negócios, sua família. Abençoa, Senhor, que cada dia mais ele se coloque à Tua disposição, como esse líder, como esse pastor que apacenta todos aqueles que se aproximam dele, que o Senhor o use com graça nesse novo dia. Muito obrigada por esta sala, por todas as pessoas que aqui estiveram. Que hoje seja um dia de desintoxicar o nosso corpo, que sejamos lavados pela Tua palavra. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém. Gratidão, Rogério. Amém. Beijo grande, família. Tenha um dia mais que abençoado e a gente se encontra amanhã às 7h05 na sala de oração. É quinta de oração, não desanima não, hein? Com o papai na frente a gente chega lá. Beijo grande. Beijão, tchau, tchau.